Título 4. Da votação. Capítulo 1. Dos lugares da votação. Artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Parágrafo 1º. A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar, com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Parágrafo 2º. Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Parágrafo 3º. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Parágrafo 4º. É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro de diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive. Parágrafo 5º. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312, em caso de infringência. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização das sessões. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Parágrafo 6b. Vetado. Parágrafo 7º. Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Parágrafo 8º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo, no mesmo prazo, ser resolvido. Parágrafo 9º. Esgotados os prazos referidos nos 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida em seu parágrafo 5º. Artigo 136. Deverão ser instaladas sessões nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos, e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 eleitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretor. O mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Artigo 137. Até 10 dias antes da eleição, pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras. Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público. Ao lado haverá uma cabina indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. Capítulo 2. Da Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Parágrafo 1º. O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou nele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. Capítulo 3. Do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição,
às 7 horas, o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Parágrafo 1º. Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação. Parágrafo 2º. Observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo o disposto no artigo 153, às 17 horas. Artigo 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja avisada na forma do artigo 131, parágrafo 3º, quando eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado. Parágrafo único. Com as cautelas constantes do artigo 147, parágrafo 2º, poderão ainda votar fora da respectiva seção. Inciso 1. O juiz eleitoral, em qualquer seção da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer seção do município em que for eleitor. Inciso 2. O presidente da República, o qual poderá votar em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, em qualquer seção do estado em que for eleitor nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Inciso 3. Os candidatos à presidência da República, em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, e, em qualquer seção do estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual. Inciso 4. Os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer seção do estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual, em qualquer seção do município de que sejam eleitores, nas eleições municipais. Inciso 5. Os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual. Inciso 6. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em qualquer seção de município que representarem, desde que eleitores do estado, sendo que, no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar-se inscritos no município. Inciso 7. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, em qualquer seção de município, desde que deles sejam eleitores. Inciso 8. Os militares, removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo. Inciso 9. Os policiais militares em serviço. Capítulo 4. Do ato de votar. Artigo 146. Observar-se-á na votação o seguinte. Inciso 1. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão, que o seu nome consta da respectiva pasta. Inciso 2. No verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. Inciso 3. Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha. Inciso 4. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesário, localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. Inciso 5. Achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação, em seguida entregar-lhe-á a cédula única rubricada no ato pelo presidente mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, instruindo-o sobre a forma de dobrá-la, fazendo-o passar a cabina indevassável,
cuja porta ou cortina será cerrada em seguida. Inciso 6. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta sua folha individual de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no juízo competente. Inciso 7. No caso da omissão da folha individual na respectiva pasta, verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na seção, sendo o seu voto, nesta hipótese, tomado em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2.2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à seção. Inciso 8. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a Junta Eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 dias. Inciso 9. Na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas. Alinhe-a assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência. A linha B, escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. A linha C, escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda. Inciso 10. Ao sair da cabine o eleitor depositará na urna a cédula. Inciso 11. Ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída. Inciso 12. Se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevassável e a trazer seu voto na cédula que recebeu, se não quiser tornar a cabina ser-lhe-á recusado o direito de voto, anotando-se a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. Inciso 13. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabina de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. Inciso 14. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo, em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de votação.